nós aplicamos uma força sobre um objeto, nós podemos deformar este objeto, o que significa alterar sua forma, aumentando ou reduzindo, ou mesmo entortando. Quando, ao cessar a força aplicada, o objeto volta à condição original anterior à aplicação da força, isso significa que a deformação causada foi elástica, ou seja, aquela que ocorre somente quando a força está sendo aplicada. Cessou a ação da força, o objeto volta à condição anterior. Por outro lado, quando uma deformação é permanente, ou seja, o objeto é partido ou amassado, nós dizemos que essa deformação é do tipo plástica. É aquela em que, mesmo cessando a ação da força, o objeto não retorna à condição original, à condição anterior à aplicação da força. Robert Hooke chegou ao importante resultado de que a deformação elástica causada por uma força é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. E com isso, ele chegou a um resultado importante que nos permite, utilizando um objeto cuja constante elástica é conhecida, medir forças. Como isso é possível? Simples. A força é aplicada sobre o objeto, nós fazemos a medição da deformação causada e, com isso, utilizando a constante elástica, é possível saber que força foi aplicada. Vamos fazer uma atividade prática sobre isso? Nós vamos utilizar forças conhecidas de 1, 2, 3, 4 e 5 newtons aplicadas sobre uma mesma mola. Nós vamos medir as deformações que cada uma dessas forças causa sobre a mola e, com isso, nós poderemos obter a constante elástica da mola. A partir disso, esta mola pode ser utilizada como um dinamômetro, ou seja, um aparelho que permite medir a ação de forças. Se nós pendurarmos nesta mola um objeto cujo peso é desconhecido, nós poderemos medir a deformação causada na mola e, a partir disso, com a constante elástica, teremos a informação da força que foi aplicada. É importante, entretanto, estabelecer os limites em que a deformação é elástica e saber que sempre a interpolação, ou seja, a medida de forças entre os valores utilizados para criar o dinamômetro, é mais precisa. No caso do nosso exemplo, o dinamômetro seria muito útil para medir forças cuja intensidade esteja entre 1 e 5 newtons. A seguir, vamos analisar os dados experimentais obtidos para ver a que conclusões e resultados nós podemos chegar. Nós temos aqui o resultado das 4 medidas, 1, 2, 3, 4 medidas, feitas para cada um dos valores conhecidos de peso, 1, 2, 3, 4 e 5 newtons. A coluna, onde nós temos aqui D medida em centímetros, expressa os valores médios das 4 medidas. Então, por exemplo, quando nós penduramos 1 newton na extremidade livre da mola, a deformação causada foi de 72, 71, 70,8 e 71,5, considerando as 4 posições nas quais nós colocamos a mola. Isso nos dá uma média de 71,3 centímetros de deformação, com um desvio padrão de 0,5 centímetros. De maneira semelhante, nós obtivemos resultados de 1,51,6, 215,3 e 359,1 centímetros, em média, para 5 newtons. Com estes dados, nós podemos desenhar um gráfico que vai nos mostrar o resultado da relação entre força e deformação. Como nós podemos ver aqui neste gráfico, que no eixo Y o peso aplicado e no eixo X as deformações causadas, nós vemos que a relação entre força aplicada e deformação é do tipo linear,
como foi previsto por Robert Hooke. Com isso, nós podemos medir a inclinação desta reta. Nós observamos, então, que o gráfico é uma reta. Isso também pode ser medido pelo coeficiente de correlação, que aparece aqui como sendo mais 1, e que a deformação é tal que a constante elástica da mola é de 1,40 newtons por metro. Esta constante elástica nos dá a relação de 1,40 newtons de força aplicada por metro de deformação linear, confirmando o resultado previsto por Robert Hooke. E a partir desta constante elástica, se nós pendurarmos naquela mola um objeto cuja massa é desconhecida, a força que esta massa vai exercer sobre a ponta da mola, ela vai causar uma determinada deformação que, se medida em metros e multiplicada pelo valor da constante elástica, nos dá o resultado da força que foi aplicada. Este é o princípio de funcionamento de uma parte considerável das balanças que nós utilizamos na nossa vida cotidiana.